Passa a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Carlos Jordi, do PSL, Rio de Janeiro. Carlos Jordi. Jordi, desculpe. Senhor presidente, deputados, relatora, deputada Joyce. Deputada, é com grande pesar que eu venho aqui hoje para falar a respeito de toda essa situação que Vossa Excelência traz sobre fake news, gabinete de ódio. Vossa Excelência sabe muito bem disso, que tinha uma grande admiração por Vossa Excelência. Contudo, no momento em que nós vemos que o governo está sendo atacado, tantas mentiras estão sendo propagadas e Vossa Excelência, com alguns deputados do PSL, com Frota, deputados de oposição se unindo, aquele ditado, né? Ninguém solta a mão de ninguém contra o governo, isso não dá para deixar passar batido. E já que o Frota falou que é fake news, o que meu amigo Felipe Barros disse, eu queria saber se isso aqui também é fake news. Raquel Sherazade processa Alexandre Frota por ter sido comparada a prostituta pelo deputado. Está no Diário do Centro do Mundo. Quer que eu responda agora? Está no Diário... Não. Depois Vossa Excelência... Não, vai ter direito de resposta. Tá bom. Está no Diário do Centro do Mundo. Pode ser que seja fake news, mas aí a gente convoca aqui. Porque, inclusive, eu já sofri fake news por parte do Diário do Centro do Mundo. Mas estou olhando o que está aqui na imprensa. É fake news? Então depois ele prove isso. Foi dito aqui por um senador, se não me engano, o Rogério Carvalho, que o que está sendo arquitetado aqui pelo governo, por esses milicianos, é uma organização fascista. E aí foi citado ali todo o PowerPoint da Joyce. Engraçado que aí ele disse que é aquela coisa do linchamento virtual, perfis fakes, mas engraçado que o que está sendo até meio criticado pelos parlamentares de oposição, falando que o que há dentro do Planalto é uma milícia virtual que caça seus opositores, caça aqueles que não concordam com a sua opinião política, é o que era feito pelo PT em outros governos. Aqui, ó. Folha de São Paulo, 2011. PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. A sigla vai editar manual do tuiteiro petista para ensinar afiliados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet. Aqui fala até de guerrilha virtual. Bom, o PT fazia isso e pagava com recurso público. Engraçado que teve até um mensalinho do Twitter. Um mensalinho do Twitter. E naquela época não houve aqui esse teatro de CPMI de fake news em que só querem atacar o governo. E, lamentavelmente, pessoas que antes fizeram parte, agora se juntam à oposição. A deputada Lídice da Mata disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. Não só ela, outros parlamentares disseram que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. Realmente é de extrema gravidade. É de extrema gravidade se não houver provas para o que foi dito. E, lamentavelmente, a deputada não veio como convocada, veio como convidada, porque tudo que ela trouxe aqui hoje, muitas coisas, na verdade, não se remetem às fake news, mas essa questão da ABIN, do Carlos Bolsonaro, são questões que realmente devem ser investigadas e, caso não tenha lastro, não tenha provas, isso deve ter o seu destino legal, um destino judicial, até porque a deputada aqui não está como deputada, mas como convidada da CPMI. E é curioso como todo ataque agora é apontado como robô, né? A gente está numa CPMI de fake news, só que a gente não vê aqui nada com relação a fake news. Uma ou outra que é levantada aqui, mas o cerne principal são ataques virtuais. Ataques virtuais que ocorrem tanto da oposição quanto daqueles que são adeptos do governo. É o tempo inteiro falando de ataques virtuais. E, obviamente, que existem ataques virtuais que devem ser coibidos, reprimidos, porque já parte para calúnia, para difamação, para injúria, para crimes contra a honra, e isso deve ser
responsabilizado penalmente, por isso há esses tipos legais no Código Penal, mas também há aqueles em que nada mais é do que a liberdade de expressão, a liberdade de associação de pessoas que se mobilizam numa democracia em que a internet acabou democratizando efetivamente a política e cobram dos agentes públicos, dos agentes políticos, fazendo críticas, fazendo memes. E qual o problema de fazer memes? Ou nós vamos agora partir para o campo da esquerda, o campo do Lula, e querer regulamentar as redes sociais. O meme, todos já passamos por isso, somos figuras públicas, estamos submetidos a isso. Não vejo problema algum. Óbvio que os excessos com relação a questões de ofensas criminais, questões de calúnia, difamação, aí sim devem ser responsabilizadas judicialmente. Mas é curioso como que todo mundo agora virou robô. Tem tweet da deputada em que bate 17 mil curtidas. Por exemplo, tem um aqui, ó. A esquerda raivosa e os bonecos de ventrílocos estão em polvorosa por causa da decisão do governo Jair Bolsonaro de autorizar as comemorações devidas ao março de 64. Podem berrar, o choro é livre e, graças aos militares, o Brasil também é. 17.100 curtidas. Quantos robôs, né? Quantos robôs? Se vocês olharem agora as redes sociais dela, o tweet dela dá 700, 800 curtidas. Será que os robôs, então, trocaram de lado? Será que não são pessoas que gostavam da posição política da deputada, por ela ser alguém que levantava a bandeira do governo Bolsonaro, alguém que levantava a bandeira Bolsonaro, e agora, por ter trocado de lado, agora perdeu seus seguidores, perdeu a quantidade de curtidas. E aí também... Bom, eu também, recentemente, fui atacado, né, já que todos falam aqui dos ataques nas redes sociais, em que são grupos organizados que começam a fazer disparos em massa e começam a atacar. Eu recentemente fui atacado, passo o tempo inteiro sobre isso, com relação a isso. Passei com mais de 40 libertários me atacando no meu tweet. A única coisa que eu fiz foi bloqueá-los. Bloquear. Resolveu o problema. Só que, hoje, como a deputada quer atacar o governo, quer arrumar uma justificativa por ter pulado do barco, pulado de lado, agora tem que judicializar, tem que vir fazer essa participação na CPMI, que é uma demonstração de traição com o governo. Os ataques que ultrapassam a legalidade, eles sim devem ser coibidos na lei. Devem ser coibidos na lei. Sou solidário quando Vossa Excelência recebe algum ataque, como alguns que foram demonstrados ali, que não são fake news, mas são ataques. Ataques contra a honra. Ataques que começam a atacar sua honra e, obviamente, como uma mulher, uma mãe, tem realmente algo que não poderia ser atingido porque seus filhos estão vendo isso e sofrem da mesma forma. E da mesma forma, eu me solidarizo por conta de um apelido que eu tenho certeza que Vossa Excelência não gosta, que é o Peppa Pig. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não sabe quem colocou esse apelido em Vossa Excelência. Quem colocou foi um blog chamado Jacaré de Tanga. E a senhora sabe de quem que é esse blog? É de alguém que está aqui conosco e hoje é seu amigo solidário e fala que tanto que está do seu lado e parabeniza pela sua atuação. Foi essa pessoa que hoje é seu aliado e te colocou esse apelido. Falaram também do dinheiro público. O dinheiro público que é utilizado para financiar a milícia digital e atacar os aliados, aqueles que são contrários aos aliados do presidente. Falaram que parece que existem cargos que são utilizados exclusivamente para fazer ataques. Como tivesse alguém que você paga lá um subsídio mensal, que o único trabalho dele é fazer ataques e fake news na internet.
esquecendo que esses que são nossos cargos comissionados também têm uma vida. Eles têm uma vida, eles têm perfis, e eles têm todo o direito de fazer perfis também de memes. Isso não é nenhum crime. Ou então, agora, a partir de agora, todos aqueles que forem assessores de deputados não podem ter mais redes sociais. Mas, já que foram para esse lado do dinheiro público, o Frota, recentemente, ele fez um ataque no Twitter, uma enquete, em que ele questionava se o Adélio, na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, naquela época deputado e candidato à presidência, se ele tinha sido incompetente ou distraído. Bom, seu dinheiro público para fazer ataques à honra do presidente da República, incitando apologia ao crime. Ataque? Aí pode. Nesse caso, pode. É ataque. Fazendo uma apologia ao crime. E aí? Isso é muito tranquilo? Pois é, uma enquete. Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência sempre tem a razão em tudo que faz. Faz ataques. Eu não vou responder a Vossa Excelência, não. Depois faz teu direito de resposta, mas eu não falo com pessoas que mudam de lado como mudam de camisa, não. Tá bom. Essa enquete fazia essa associação querendo comparar o Adélio como se fosse uma pessoa que cometeu um erro ao não matar o presidente da República. E mais, já que ia falar de dinheiro público, a deputada não respondeu a pergunta sobre a Folha de São Paulo, que diz que a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários. Fábio Zanini, se for fake news, vamos convocá-lo então. Bom, para concluir, deputada, eu digo que eu realmente fico muito triste de estar aqui, porque tinha uma admiração muito grande por Vossa Excelência, sempre deixei isso muito claro, não a conhecia pessoalmente antes da eleição. Muitas pessoas até me questionavam, eu via muitas pessoas criticando Vossa Excelência, alguns até que estão aqui hoje são solidários, que dão as mãos para Vossa Excelência, como se fossem seus maiores aliados, te criticavam, falavam do seu ego, falavam da sua soberba, e eu nunca critiquei. Sempre disse que eu tinha uma dívida de gratidão. Por quê? Diferentemente de Vossa Excelência, eu sou uma pessoa que levo sempre lealdade e gratidão no meu coração. Em nome de... E eu sou muito grato por você ter pedido votos para mim, como deputado federal, não sem me conhecer, no Rio de Janeiro. Mas Vossa Excelência está sendo muito ingrata com o governo, muito ingrata com o presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza que o futuro mostrará quem é quem, as urnas vão te mostrar quem é quem, e eu tenho certeza que a sua eleição pode não estar comprometida porque tem milhões de seguidores, né? Mas o seu prestígio do lado daqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro, que pensam pela fidelidade, pela lealdade, não pensarão boas questões a seu respeito. E pode ter certeza que a política perdoa até a traição, mas não perdoa o traidor. Eu queria muito poder não estar aqui falando contigo, eu relutei demais para algum dia vir falar com Vossa Excelência, sempre disse isso, mas a traição que Vossa Excelência e outros deputados estão fazendo com o Jair Bolsonaro, com o governo, é imperdoável. Obrigado.